A noite paulistana caía silenciosa, um feito raro para uma cidade que nunca dorme. O único som que quebrava a quietude do nosso apartamento na Vila Madalena era o crepitar suave da lareira a gás, uma concessão moderna ao frio que o inverno decidirá trazer mais cedo naquele ano. Um frio que parecia ter se infiltrado não apenas nas paredes do prédio, mas também na alma do meu casamento com o Rodrigo. Sentada no sofá de linho cru, eu abraçava uma caneca de chá de camomila, agora frio, com os olhos perdidos nas chamas azuis e laranjas que dançavam sem propósito. A casa estava imersa num silêncio pesado, o tipo de silêncio que se instala quando o meu marido, Rodrigo, se tranca no escritório. Ele e seus relatórios, suas planilhas, seu mundo de números que não deixava espaço para mim. Ele estava lá agora, imerso em seu trabalho, completamente alheio ao abismo que se formava entre nós, um vazio que crescia a cada noite de silêncios acumulados e jantares requentados. Suspirei, sentindo o peso da solidão apertar meu peito. Aos 34 anos, eu sentia que estava desaparecendo. Não era apenas a falta de conversa ou a ausência de um beijo de boa noite. Era a sensação de me tornar invisível dentro da minha própria vida. As gargalhadas que antes ecoavam pela sala, os toques roubados na cozinha enquanto eu preparava o café, os olhares cúmplices que diziam tudo se dissipara como a fumaça de um cigarro levada pelo vento. Eu queria me sentir viva de novo. Queria que meu coração batesse por algo mais do que resignação. Queria paixão, desejo, mesmo que fosse apenas um vislumbre, um momento roubado para me lembrar da mulher que eu já fui. Eu estava vestindo um simples vestido de malha preta, de mangas compridas, que abraçava suavemente minhas curvas. Era confortável, quase uma segunda pele, mas eu sabia que, sob a luz certa, ele delineava cada contorno do meu corpo. Meus pés estavam descalços, sentindo o frio do piso de madeira, um pequeno ato de rebeldia contra o conforto sufocante da minha vida. Eu gostava da sensação, do contato direto com a realidade, por mais fria que fosse. A campainha tocou, o som estridente rasgando o silêncio como um raio inesperado. Franzi a testa, surpresa. Não esperávamos ninguém. Rodrigo, claro, não se moveu. Ele raramente fazia por qualquer coisa que não fosse uma notificação no celular. Levantei-me, passando a mão pelos meus cabelos castanhos, que caíam soltos sobre os ombros, e caminhei até a porta. Ao abri-la, meu coração deu um salto. Era o Léo, o irmão mais novo do Rodrigo. Ele estava ali, parado no corredor iluminado, com aquele sorriso fácil que parecia capaz de derreter o inverno mais rigoroso e os olhos cor-de-mel que sempre carregavam uma promessa de aventura. Oi, Ana. Espero não estar atrapalhando, disse ele, a voz um pouco rouca. Ele segurava uma sacola de papel de onde vinha o tilintar de garrafas. Estava passando aqui perto e decidi fazer uma visita surpresa. O Mano tá por aí? Hesitei por um instante, sentindo um calor subir pelo meu rosto. Léo era o oposto do irmão. Onde Rodrigo era reservado e metódico, Léo era calor, espontaneidade, uma energia que parecia preencher qualquer espaço. Ele está no escritório, respondi, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Mas entra, por favor. Fica à vontade. Léo entrou, trazendo consigo o cheiro da noite fria e de um perfume amadeirado que me era familiar e perigosamente agradável. Era o cheiro da vida lá fora. Sentamo-nos na sala, e eu peguei 2 copos para a cerveja artesanal que ele trouxera. A conversa começou leve. Léo contava histórias engraçadas do seu trabalho como fotógrafo, de viagens que fazia, de pessoas interessantes que conhecia. Ele ria de si mesmo e, sem que eu percebesse, eu estava rindo também. Uma risada genuína, algo que meus lábios não formavam há semanas. Era fácil com ele, natural. Por um momento, esqueci o peso que carregava. Mas então, entre uma cerveja e outra, a atmosfera mudou. Talvez tenha sido o jeito como Léo me olhou quando mencionei, quase num sussurro, que sentia falta de sair para dançar.
O Rodrigo nunca gostou de samba, comentei, a voz carregada de uma melancolia que não consegui disfarçar. Ele diz que é muita gente, muito barulho. Léo inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos meus, intensos. E você? O que você acha? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca me perguntava o que eu achava. Rodrigo presumia, decidia, seguia em frente. Mas Léo parecia realmente querer ouvir. Tomei um gole de cerveja, o líquido gelado me dando um segundo para pensar. Eu acho que dançar é como se sentir livre, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. É como se, por alguns minutos, seu corpo tivesse sua própria voz. Sabe? Ele assentiu lentamente, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sei perfeitamente. E o que mais te faz sentir assim, Ana? A pergunta era simples, mas havia algo na sua voz, uma curiosidade genuína, um convite velado que fez meu coração acelerar. Desviei o olhar para meus pés descalços no chão. O contraste da minha pele pálida contra a madeira escura de repente pareceu a coisa mais interessante do mundo. Sentia o olhar dele em mim, percorrendo meu rosto, meus ombros, descendo pelo vestido que se esticava sobre meus joelhos. Eu gosto de coisas simples, murmurei. Como sentir areia quente nos pés na praia, o jeito que os dedos afundam nela. A sensação de estar conectada com algo real. Léo ficou em silêncio por um instante, e quando falou, sua voz era mais baixa, quase um sussurro. Seus pés são bonitos. Expressivos. O comentário me atingiu como uma pequena corrente elétrica. Era íntimo, inesperado. Ninguém nunca havia reparado nos meus pés daquela maneira. Levantei o olhar e o encontrei me observando, mas não de um jeito predador. Havia admiração, uma atenção que me desarmava. O ar entre nós ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. As chamas da lareira pareciam dançar mais rápido, refletindo o calor que começava a crescer dentro de mim. Eu sabia que estava em um terreno perigoso, mas uma parte de mim, a parte que se sentia invisível, não queria recuar. Pela primeira vez em anos, alguém estava realmente me vendo. De repente, um som quebrou o feitiço. A maçaneta da porta do escritório girou. O clique metálico soou como um tiro no silêncio tenso da sala, congelando o momento, o olhar, a respiração suspensa entre nós. O clique metálico da maçaneta foi como um balde de água fria. Gelei instantaneamente, o corpo rígido no sofá. Meu primeiro instinto foi encolher os pés, escondê-los sob a barra do vestido de malha, como se fossem a prova de um crime. O calor que Léo havia acendido em mim transformou-se num rubor de pânico que subiu pelo meu pescoço. Rodrigo abriu a porta do escritório e parou no limiar, a luz fria e branca do seu mundo de trabalho derramando-se na penumbra aconchegante da sala. Ele estava com a camisa social branca desabotoada no colarinho, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando um relógio caro e braços fortes. Seus olhos, cansados e focados, levaram um segundo para se ajustarem à luz mais fraca, passando por mim e pousando em Léo. Léo. Que surpresa, disse ele, a voz neutra, sem o menor traço de entusiasmo. Era o tom que ele usava para uma reunião de negócios inesperada. Léo, por outro lado, recostou-se no sofá, a personificação da calma. Ele abriu um sorriso, completamente à vontade. E aí, mano? Vi a luz acesa, resolvi subir para te salvar do trabalho com uma cerveja de verdade. Ele ergueu a garrafa meio cheia num brinde zombeteiro. Preciso terminar um relatório para os investidores. Coisa importante, Rodrigo respondeu, já se movendo em direção à cozinha. Ele passou por mim sem um olhar, como se eu fosse apenas mais um móvel na sala. A dor familiar me atingiu, uma pontada surda no peito. Para ele, eu era o fundo de tela da sua vida. Temos cerveja, eu disse, a voz saindo um pouco mais alta do que eu pretendia.
Vou pegar uma água, ele respondeu da cozinha, o som da porta da geladeira se abrindo ecoando vazio entre nós. O silêncio que se instalou era pesado, palpável. Léo me lançou um olhar rápido, uma pergunta silenciosa em seus olhos cor de mel. Eu dei de ombros sutilmente, tentando telegrafar um é sempre assim sem palavras. Ele entendeu. Seu sorriso diminuiu um pouco, substituído por uma expressão de compreensão que era quase mais íntima do que o flerte de antes. Rodrigo voltou com um copo de água na mão e permaneceu de pé, encostado no portal da sala, como se não quisesse se contaminar com o nosso ócio. Ele olhou para a lareira, para as garrafas de cerveja na mesinha de centro, e seu olhar era de desaprovação contida. Vocês parecem bem confortáveis, ele comentou, e embora as palavras fossem simples, senti uma crítica velada nelas. Uma crítica a mim, por estar relaxada, por estar rindo, por estar viva na sua ausência. A Ana estava me contando que sente falta de dançar, Léo disse de repente, jogando a isca no ar. Senti meu sangue gelar. Olhei para ele, chocada, mas ele mantinha o olhar fixo no irmão, desafiador. Rodrigo franziu a testa, tomando um gole de água. Dançar? Perdemos o interesse nisso há anos. Muita gente, música alta. Não temos mais idade para isso. Nós perdemos o interesse. Nós não temos mais idade. Ele falava por mim, apagando minha vontade, meus desejos, como se não existissem. A raiva borbulhou sob a minha pele, uma fúria silenciosa. Eu não era uma extensão dele. Eu era uma pessoa. E eu queria dançar. Meus dedos se fecharam em punhos sobre o tecido do sofá. Eu usava apenas a minha aliança de casamento na mão esquerda. Naquele momento, o anel de ouro branco pareceu pesado, frio como um grilhão. Lembrei-me do calor da mão de Léo quase tocando a minha minutos antes, uma promessa de calor que meu próprio marido me negava. Talvez a Ana não tenha perdido o interesse, Léo retrucou, a voz suave, mas firme. Você já perguntou a ela? O silêncio que se seguiu foi cortante. Rodrigo finalmente olhou para mim, mas não com curiosidade. Era um olhar de enfado, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Você quer ir dançar, Ana? No meio da semana? Com todo o trabalho que eu tenho? A pergunta era retórica, uma armadilha. Se eu dissesse sim, seria a esposa irracional e egoísta. Se dissesse não, estaria mentindo para mim mesma, mais uma vez. Não, murmurei, baixando os olhos. É claro que não. A vitória sutil no rosto de Rodrigo foi como um tapa. Léo suspirou, um som quase inaudível, e terminou sua cerveja em um gole. Bom, disse ele, levantando-se. Acho que já vou indo. Tenho que editar umas fotos amanhã cedo. Vou deixar o gênio trabalhar. A ironia em sua voz era fina como uma lâmina. Eu me levantei para acompanhá-lo até a porta, sentindo os olhos de Rodrigo em minhas costas. Cada passo parecia calculado. Na porta, Léo se virou para mim. Rodrigo estava longe o suficiente para não ouvir, mas perto o suficiente para ver. Se cuida, Ana, ele sussurrou, os olhos fixos nos meus, transmitindo tudo o que não podíamos dizer. Então, num gesto rápido e calculado, ele estendeu a mão e, em vez de tocar meu braço, seus dedos roçaram levemente a corrente de prata fina que eu usava no tornozelo, que estava visível agora que eu estava de pé. O toque foi elétrico, secreto, um choque que percorreu minha perna e incendiou meu corpo inteiro. Durou menos de um segundo. Um segredo compartilhado bem debaixo do nariz do meu marido. Ele se foi, e eu fechei a porta, a mão tremendo levemente. Quando me virei, Rodrigo já tinha voltado para o escritório. A porta se fechou com um clique suave, e o silêncio pesado retornou, mais opressivo do que nunca. Voltei para o sofá, sentindo-me esgotada e estranhamente energizada. O fantasma do toque de Léo ainda formigava no meu tornozelo. Eu olhei para o meu celular,
que estava com a tela virada para baixo na mesa. Sozinha novamente na quietude da sala, a solidão parecia gritar. Foi então que uma vibração suave quebrou o silêncio. O som pareceu ecoar pelo apartamento. Hesitante, peguei o aparelho. A tela se acendeu com uma notificação. Uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. A prévia na tela mostrava apenas 5 palavras, mas elas fizeram meu coração parar e depois disparar, violentamente, contra as minhas costelas. Eu notei a sua tornozeleira. As 5 palavras na tela do celular brilhavam na penumbra da sala. Eu notei a sua tornozeleira. Cada letra parecia pulsar no mesmo ritmo do meu coração, que martelava descontroladamente no meu peito. Eu estava sozinha, mas sentia como se Léo estivesse ali, ao meu lado, sussurrando aquelas palavras no meu ouvido. Minha primeira reação foi o medo. Olhei instintivamente para a porta fechada do escritório. Rodrigo estava lá, a poucos metros de distância, vivendo em seu universo paralelo de números e prazos. Um universo onde eu e minhas tornozeleiras não existíamos. O medo deu lugar à culpa, um gosto amargo na boca. Léo era o irmão dele. Aquilo era errado, uma traição silenciosa que começava a tomar forma. Mas então, outro sentimento, mais forte e muito mais perigoso, emergiu das profundezas da minha solidão, uma onda de calor, uma validação inebriante. Ele notou. No meio da minha existência invisível, alguém havia notado um pequeno detalhe, um adorno que eu usava não por vaidade, mas como um pequeno lembrete para mim mesma de que ainda havia uma mulher ali, sob as camadas de esposa resignada. Meus dedos tremiam sobre a tela. O que eu deveria responder? Ignorar? Apagar a mensagem e fingir que nada aconteceu? Seria o mais sensato, o mais correto. Mas a mulher que sentia falta de dançar, a mulher que gostava da areia sob os pés descalços, não queria ser sensata. Ela queria ser vista. Com o coração na garganta, digitei uma única palavra e a enviei antes que a covardia me vencesse. Apenas. A resposta dele foi quase imediata, como se ele estivesse esperando, segurando o fôlego do outro lado da linha. Não. Eu notei tudo. Notei o jeito como você riu, como se estivesse se surpreendendo com o próprio som. Notei a melancolia nos seus olhos quando falou do seu marido. Notei como aquele vestido preto simples parece gritar que existe um vulcão por baixo dele. A tornozeleira foi só a confirmação. Li a mensagem 2, 3 vezes. Cada palavra era como um toque. Um vulcão. Alguém via um vulcão em mim, enquanto eu me sentia como cinzas frias. Senti meu rosto queimar e, num impulso, levantei-me e fui até o grande espelho com moldura de madeira escura que ficava sobre o aparador. Olhei para o meu reflexo. Vi a mulher de 34 anos, os cabelos castanhos um pouco desalinhados, os olhos que pareciam cansados. Mas agora, sob a luz âmbar do abajur, eu via outra coisa. Vi a curva do meu quadril delineada pela malha preta. Vi a sombra sutil entre os meus seios. Vi a delicada corrente de prata brilhando contra a pele do meu tornozelo. Era verdade. O vestido não escondia, ele sugeria. E Léo tinha visto. Ele tinha decifrado. Meu celular vibrou novamente na minha mão. Me diga que estou errado. Era um desafio. Uma provocação. Um convite. Sorri para o meu próprio reflexo, um sorriso lento, secreto. Um sorriso que Rodrigo não via há anos. Comecei a digitar, a adrenalina me deixando tonta. Você é muito observador. É o meu trabalho. Encontrar a beleza escondida, ele respondeu. E você, Ana, é uma obra-prima escondida à vista de todos. Naquele exato momento, ouvi o som da cadeira de Rodrigo rangendo no escritório. Meu corpo congelou. Com um movimento rápido, apaguei a tela do celular e o coloquei no bolso de trás do vestido, o coração disparado.
A porta se abriu. Rodrigo saiu, esfregando os olhos. Vou fazer um café. Quero um. Ele passou por mim a caminho da cozinha, o cheiro de papel e tela de computador emanando dele. A distância entre nós era tão grande que ele nem notou meu rosto corado, minha respiração ofegante. Ele não viu a mulher no espelho que sorria segundos antes. Ele viu a mesma Ana de sempre. Não, obrigada, consegui dizer, a voz firme, para minha surpresa. Enquanto ele estava na cozinha, o som da máquina de expresso sibilando, senti o celular vibrar suavemente contra o meu corpo. 2 vezes. A vibração secreta era um formigamento íntimo, um lembrete pulsante do meu segredo. Era torturante e excitante não poder olhar. Quando Rodrigo voltou para o escritório, com sua caneca fumegante na mão, eu esperei seu clique de porta final para respirar aliviada. Peguei o celular, as mãos ainda trêmulas. Havia 2 novas mensagens de Léo. A primeira, a beleza deve ser livre. A segunda, você disse que dançar te faz sentir livre. Conheço um lugar perfeito. Uma roda de samba em Pinheiros. Discreto, cheio de vida. Ninguém nos conheceria. Li a proposta. Meu estômago se revirou numa mistura de pavor e desejo. Era um convite para cruzar a linha, para sair do quadro e entrar na vida real. Era perigoso. Insano. Era tudo o que eu mais queria. Olhei para a porta fechada do escritório. Atrás dela estava minha vida, segura, previsível, cinzenta. No celular em minhas mãos, brilhava a promessa de cor, de música, de vida. De me sentir como uma obra-prima, mesmo que por uma única noite. Eu sabia que deveria dizer não. Mas as palavras que meus dedos digitaram foram outras. Uma única pergunta que selou meu destino e abriu a porta para o desconhecido. Quando? A resposta de Léo iluminou a tela do meu celular menos de 1 minuto depois, curta e eletrizante como um choque. Amanhã. 21 horas, te mando o endereço. Vá de táxi. E venha pronta para se sentir livre. Li a mensagem e um calafrio percorreu minha espinha, uma vertigem de pavor e euforia. Amanhã. Não era uma possibilidade distante, era um fato iminente. Não havia tempo para recuar, para pensar nas consequências, para deixar a culpa me afogar. Era um salto no escuro, e eu já estava na beira do precipício. Passei o dia seguinte num estado de transe. Cada tarefa doméstica, cada minuto de silêncio na presença ausente de Rodrigo, parecia pertencer a uma vida que já não era minha. Eu estava apenas representando um papel, enquanto a verdadeira Ana estava em contagem regressiva para as 9 da noite. A mentira saiu da minha boca com uma facilidade que me assustou. Vou jantar com a Júlia hoje, anunciei enquanto Rodrigo lia e-mails na mesa de jantar, mal tocando na comida que eu preparara. Faz tempo que não nos vemos. Tudo bem, ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Não me espere acordado. E foi só isso. Sem perguntas. Sem curiosidade. Sem um pingo de ciúme. A indiferença dele foi a minha absolvição. Naquele momento, qualquer resquício de culpa que eu sentia se dissolveu, substituído por uma determinação fria. Eu não estava traindo um casamento, eu estava tentando ressuscitar a mim mesma. Às 8 horas, entrei no nosso closet e parei diante do meu lado do armário. Minhas roupas pareciam uma coleção de uniformes para a mulher invisível, tons neutros, cortes discretos, tecidos confortáveis. Roupas para esperar. Mas não naquela noite. No fundo do armário, escondida como um segredo, havia uma peça que eu não usava desde antes de me casar. Um vestido vermelho. O tecido parecia seda líquida em minhas mãos. A cor era ousada, um vermelho vibrante que beirava o escarlate. Não era vulgar, mas era inegavelmente sensual. Tinha um decote em V profundo, mas elegante, e as costas eram quase totalmente nuas,
com alças finas que se cruzavam delicadamente sobre a minha pele. Ele caía pelo meu corpo, abraçando cada curva, terminando um palmo acima dos joelhos. Vesti-lo foi como vestir uma nova pele. Olhei-me no espelho e a mulher que me encarou de volta era uma estranha familiar. Era Ana, que ria alto, que dançava descalça na areia, que não tinha medo de ser o centro das atenções. Para completar a transformação, escolhi as únicas sandálias que fariam jus ao vestido, um par de saltos finíssimos, pretos, com tiras delicadas que se amarravam nos tornozelos, exatamente onde eu usava minha corrente de prata. O ato de amarrar as tiras foi deliberado, um gesto de adorno para a parte de mim que ele havia notado primeiro. Deixei meus cabelos soltos, caindo em ondas sobre as costas nuas. Um pouco de maquiagem para realçar os olhos, um batom vermelho nos lábios. Meu perfume de sempre, com notas de jasmim, que agora parecia ter um cheiro de perigo e promessa. Ao sair do quarto, olhei para a porta fechada do escritório de Rodrigo. Eu estava saindo da minha jaula, e o carcereiro nem percebeu. O endereço que Léo enviou era de um bar pequeno e discreto em Pinheiros, com uma fachada que não chamava a atenção. Quando o táxi parou, meu coração batia forte. Paguei o motorista e respirei fundo antes de sair. O som do samba vazava pela porta, um chamado irresistível. Entrei e fui engolida pelo calor, pela música, pela energia. O lugar estava lotado, pessoas em pé, dançando, rindo. No centro, uma roda de músicos tocava com uma paixão contagiante. Por um instante, senti-me intimidada, uma impostora de vestido vermelho no meio daquela celebração da vida. Então, eu ouvi. Léo estava encostado numa parede, segurando um copo de cerveja, e ele já estava olhando para mim. Ele não sorriu de imediato. Seus olhos percorreram meu corpo, da cabeça aos pés, numa avaliação lenta, intensa, que me deixou sem ar. Vi um brilho de admiração em seu olhar, uma aprovação que valeu cada segundo de risco que eu estava correndo. Ele caminhou em minha direção, abrindo caminho entre as pessoas. Quando parou na minha frente, o barulho ao redor pareceu desaparecer. Uau, foi tudo o que ele disse, a voz um pouco rouca. Eu sabia que havia um vulcão. Mas não esperava a erupção. Você me disse para vir pronta para ser livre, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Ele sorriu, aquele sorriso fácil que me desarmava. Então, vamos? Ele estendeu a mão, não para me segurar, mas como um convite. Eu a aceitei. Sua mão era quente e firme. Ele não me puxou para o centro da roda, mas para um espaço próximo, onde os casais dançavam. A música era rápida, contagiante. No começo, eu estava rígida, consciente de cada movimento. Mas Léo era um condutor paciente e seguro. Sua mão em minhas costas nuas era uma brasa, guiando-me, encorajando-me. Aos poucos, deixei a música tomar conta. Meus quadris começaram a se mover, meus pés encontraram o ritmo, meu corpo se lembrou de como era se sentir vivo. Nós dançamos. Não sei por quanto tempo. Dançamos sambas rápidos que nos deixaram sem fôlego e sambas mais lentos onde nossos corpos se roçavam, criando uma fricção deliciosa. Os olhares que trocávamos eram mais eloquentes que qualquer palavra. Era uma conversa inteira sobre desejo, sobre segredos, sobre o que aconteceria quando a música parasse. Eu me sentia completamente exposta e, ao mesmo tempo, totalmente segura em seus braços. Eu estava sendo vista. Eu estava em chamas. Quando a música finalmente deu uma pausa, estávamos ofegantes, os corpos cobertos por uma fina camada de suor. Ele me guiou para um canto mais calmo, perto de uma janela aberta que dava para a rua. O ar fresco da noite atingiu minha pele quente. Eu não consigo parar de olhar para você, Ana, ele disse, a voz baixa e séria, seus olhos fixos nos meus. Eu engoli em seco, o mundo inteiro se resumindo àquele espaço de 1 metro entre nós. Então não pare, sussurrei, a resposta escapando antes que eu pudesse contê-la.
O canto do seu lábio se curvou num sorriso mínimo. Ele deu um passo à frente, diminuindo o último resquício de distância. Sua mão subiu pelas minhas costas nuas, os dedos se embrenhando no meu cabelo na nuca, inclinando meu rosto para o dele. Senti sua respiração quente, o cheiro de cerveja e de perigo. Seus lábios estavam a 1 milímetro dos meus. O universo prendeu a respiração. O mundo inteiro se reduziu àquele milímetro entre os nossos lábios. O som do samba, as risadas, a vida pulsante do bar, tudo se tornou um zumbido distante. Eu podia sentir o calor da boca de Léo, o cheiro dele, a promessa de um beijo que poderia queimar meu mundo até as cinzas. Fechei os olhos, rendendo-me, pronta para o impacto, para o sabor da liberdade. Ana! Uma voz. Fina, aguda e terrivelmente familiar. A voz atravessou a bolha em que estávamos, estourando-a com a força de uma agulha. Meus olhos se abriram num instante. O corpo de Léo enrijeceu. Afastei-me dele num movimento brusco, como se tivesse tocado em fogo, e me virei na direção do chamado. Do outro lado do pequeno salão, perto do bar, estava Júlia. Minha melhor amiga. A pessoa com quem eu supostamente deveria estar jantando. Ela estava com um grupo de amigos, mas seu olhar estava cravado em mim, uma expressão de choque e confusão absoluta em seu rosto. Seus olhos se moveram de mim para Léo, que ainda tinha a mão em minhas costas nuas, e depois para o meu vestido vermelho, um farol de culpa naquela noite. O sangue fugiu do meu rosto. O ar pareceu ficar rarefeito, impossível de respirar. O bar, que antes parecia um refúgio de liberdade, de repente se transformou numa jaula de vidro, com todos os olhares voltados para mim. O samba continuava a tocar, mas agora soava como uma marcha fúnebre para minha dignidade. Júlia, comecei a gaguejar, mas as palavras morreram na minha boca. Que mentira poderia cobrir aquela? A verdade estava ali, exposta sob as luzes coloridas do bar. Eu, com o irmão do meu marido, num abraço íntimo, vestida para matar. Júlia deu um passo na nossa direção, o rosto uma máscara de incredulidade e mágoa. Ela era minha confidente, a única que sabia das rachaduras no meu casamento. E eu a usei como álibi para minha traição iminente. O que você está fazendo aqui, Ana? Ela perguntou, a voz baixa, mas cortante. Não consegui responder. Olhei para Léo, buscando ajuda, mas ele estava tão chocado quanto eu. O pânico me dominou. A adrenalina que me fizera dançar agora se transformará num terror gelado que paralisava meus membros. Eu precisava fugir. Sem uma palavra, virei-me e empurrei Léo para o lado. Corri em direção à porta, abrindo caminho à força entre os corpos que dançavam, alheios ao meu drama. Ouvi Júlia chamar meu nome de novo, e talvez Léo também, mas não olhei para trás. Empurrei a porta e saí para a noite fria, o ar gelado um choque contra minha pele suada e quente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir o aplicativo para chamar um carro. A rua girava ao meu redor. A mulher confiante de vestido vermelho havia desaparecido, dando lugar a uma fugitiva assustada. Quando finalmente consegui um carro, joguei-me no banco de trás, ofegante, o coração batendo como um pássaro preso. Durante o trajeto para casa, a euforia da noite se desfez completamente, deixando para trás apenas o gosto amargo das cinzas. A liberdade que eu senti nos braços de Léo agora parecia uma ilusão cruel. Eu não era livre. Eu era uma mentirosa, uma tola que havia sido pega. Pior do que a traição a Rodrigo, que vivia em seu próprio mundo, era a traição a Júlia. Eu havia quebrado a confiança da única pessoa que realmente me via. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. O batom vermelho, que antes me parecia um símbolo de poder, agora manchava meus lábios como uma marca de vergonha. As sandálias de tiras, que antes pareciam tão elegantes, agora apertavam meus tornozelos como grilhões. Quando o carro parou em frente ao meu prédio, eu era um farrapo.
Paguei o motorista e entrei no elevador, o silêncio espelhado refletindo a imagem de uma mulher derrotada. Eu esperava encontrar o apartamento escuro e silencioso, como sempre. Esperava me arrastar para o quarto, tirar aquele vestido acusador e chorar até dormir. Mas quando a porta do apartamento se abriu, a escuridão não era total. Havia uma única fonte de luz vindo da sala de estar. Meu coração parou. Lentamente, caminhei pelo corredor, meus saltos fazendo um barulho agudo e solitário no piso de madeira. Rodrigo estava lá. Ele não estava no escritório. Ele estava sentado no sofá, no escuro, vestido com as mesmas roupas de quando saí. A única luz no cômodo vinha da tela do seu celular, que ele segurava em suas mãos. Ele não estava trabalhando. Ele estava esperando. Quando me viu parada na entrada da sala, ele não se moveu. Apenas levantou a cabeça lentamente. Seu rosto, iluminado por baixo pela luz fria do aparelho, estava desprovido de qualquer emoção que eu conhecesse. Não havia raiva, nem surpresa, nem tristeza. Havia apenas uma calma terrível, uma clareza assustadora em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ele ergueu o celular, virando a tela na minha direção. Nela, brilhava uma foto. Uma foto minha, rindo, nos braços de Léo, no meio da pista de dança. Uma foto que, de algum ângulo no bar, alguém deve ter tirado e postado. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela minha respiração trêmula. Então, ele falou. Sua voz era baixa, calma, e cada palavra caiu no silêncio como uma pedra de gelo. Então, ele disse, seus olhos nunca deixando os meus. É assim que é a sua liberdade, Ana,